Oi, gente, vamos lá. Mais um vídeo sobre o cangaço. E hoje quero lembrar a você que nos assiste que teremos a primeira live que o Rico Inglês vai fazer. Quero adiantar o seguinte, que algumas pessoas que já estão, que têm livros editados que já são conhecidas nesses estudos, entre aspas, né, ficam dizendo o seguinte: há uma pessoa que não sabia nada sobre o cangaço e agora fala sobre o cangaço. Naturalmente, gente, a história é exatamente assim, porque um fato que ocorreu há cerca de terminou, entre aspas, há cerca de 8 décadas passadas, só voltou à tona depois que apareceram algumas pessoas querendo defender algumas teses. Por exemplo, a Cristina da Mata, que é uma paulistana, né? Digamos, que morava lá na Avenida Paulista, naturalmente, né? Então, ela queria aprender táticas de guerrilha e ela, pelo jeito, era um tanto insubordinada. Né? Estou falando assim com todo respeito, mas é o que eu escutei do Mesquita, que foi namorado dela, né, um jornalista, e que ele deu esse depoimento, que ela, daquela época, uma daquelas revoltadas com, dizia que era a ditadura militar que tivemos aqui no Brasil, que nunca tivemos uma ditadura militar, na década de 64 tivemos um regime militar. Então ela queria aprender táticas de guerra e ela veio para o Nordeste, saiu do asfalto e veio para conhecer, né, ver os sertões, né, que temos vários sertões no Brasil, e então ela queria aprender táticas de guerra, né, e por conta de, segundo o Mesquita, ela falava que os pais dela entraram em desacordo com ela porque ela encheu a casa, o apartamento, né, de ex-cangaceiros. Bom, então, temos também pessoas que dizem, porque não sabem nada. É claro que todos estamos estudando agora, muito embora eu, de minha parte, né, eu tenha, os meus familiares foram combatentes do cangaço. Eu não me interessava por a história do cangaço, porque essa questão, ela ficou assim, decantando por muito tempo. Inclusive, minha família não gostava de falar, porque o Virgulino, o cangaceiro Lampião, era um psicopata e assassinou meu tio Cândido. Por isso também, gente, eu tenho aqui uma novidade para vocês. Eu compus, né, o hino aos soldados das volantes do Brasil. Está aqui, certo? Vou ler o primeiro texto aqui do hino, né? Que em breve todos irão conhecer, né? Mas já está registrado, então já posso falar, e a composição é minha, fiz questão de colocar, isso é praticamente, é um hino, certo? Então, vai primeiro aqui, né? Ó bravos soldados das volantes, que foram descansar no céu anil. No firmamento, as estrelas radiosas a fecundarem os mistérios da história. Na confluência das notas deste hino, vão transportando as saudades do infinda, e tudo que brilhar os guia às portas para escutarem o louvor que a dor remota. Que os nossos soldados de volantes, que foram conduzidos à quintessência, repousem nos arminhos lá no cimo, então dormem os passarinhos no refúgio de seus ninhos. Bom, e esse hino eu estou contando, relatando a história
das nossas volantes, né, que combateram os cangaceiros. Ele contém 12 estrofes, certo? Mas fica para depois. Bom, em relação à live do Rico Inglês, e que as pessoas dizem, nunca estudou, mas é uma pessoa altamente capacitada, é um sociólogo, e ele interessou-se para estudar nos estudos do cangaço, ingressou nos estudos do cangaço, desculpa aí, né? E ele vai mostrar as incongruências, inconsistências que essas pessoas que se dizem conhecedoras da história, eles pecam. Por exemplo, com todo respeito, mas antes de ontem eu assisti a uma live da literatura no cangaço, em que o seu autor, o dono do canal, ele coloca duas cabeças dizendo, para comparar, duas fotografias, gente, duas fotografias, dizendo que é da Maria Bonita, ou Maria Oliveira, ou Maria de Ideia, né? Ele põe duas fotos, não se sabe exatamente se era dela as fotos. Como que você pode comparar? Se hoje, atualmente, nós temos também recursos, né? Já havia antes, mas agora, com mais aprimorado os programas, que nós podemos colocar uma pessoa, digamos, uma criança, e ver como ela vai ficar futuramente uma idosa, né? Tem esses programas que fazem isso. Então, você não pode colocar duas fotos. Essa daqui, veja como se parece. Isso é uma coisa estúpida dentro da história. A história foi um fato, é fato, certo? E não se pode fazer uma coisa dessas. Por quê? Porque não se tem sequer, vejam só, certidão de não temos o batismo, a certidão de batismo concedido pela igreja dessa Maria Oliveira. Não se tem registro em um cartório, não se tem certidão de óbito. E muita gente acredita que ela sequer morreu lá em Angico. Muitos acreditam que sim, outros acreditam que não. Ele ainda disse o seguinte, que os nazarenos foram lá e reconheceram o Virgulino. Não cometa essa bobagem de falar isso, porque os corpos estavam sem cabeça, né? E as cabeças foram cortadas, né? Desses cangaceiros. Por sinal, havia duas mulheres, dizem que havia, da Enedina a cabeça ficou totalmente esfacelada, né? E da Maria, né? Como que alguém podia dizer, essa é a Maria Bonita, se os nazarenos não a conheciam. Os nazarenos conheceram o Virgulino, o Lampião, mas a Maria não. Então, não cometa não é engano, é falta de conhecimento. Você afirmar, né? É Robério o nome dele. Olha a cabeça como parece. Gente, tem pessoas que se parecem, mas não são. E outra coisa, as cabeças, quando cortadas após aquela chacina em Angico, ninguém sabe se todos eram cangaceiros. Ali foi um lugar de desova, né? E as cabeças foram colocadas dentro do cal, com sal. Você imagina, o cal é branco, né? O cal é branco, né? As cabeças foram postas em latas de querosene, dizem, ninguém sabe se a Maria estava ali no meio, não, viu? E levadas à praça pública para que as pessoas soubessem que os reis do cangaço, né, haviam sido mortos. Mas muita gente também acredita que eles não morreram ali e que eles não estavam ali. E que a Maria havia sido morta no ano de 1936. Para isso tem uma carta de Nireus, que ele ofereceu essa carta para o dono do jornal Globo. E esse jornal, que atualmente é a Rede Globo, né? Antes era de Assis Chateaubriand, se não me engano,
Se eu estiver errado, pode me corrigir, não tem problema, certo? Da Rede Globo, hoje, e era o jornal Globo, né? E essa carta foi oferecida dizendo que a Maria havia sido morta no ano de 1936. Quem ofereceu dizem que foi a ABA Filmes, né? Então, são essas questões que você não pode afirmar. Essa parece ou não parece? Parecer é uma coisa muito subjetiva, é uma coisa assim. Todo mundo nem vê igual a mesma coisa. E uma foto que data de mais de 80, 90, um século atrás, porque ela nasceu, se supõe que essa Maria, que ela nasceu em 1911, o que eu já analisei e não coincide, não bate. Sabe por quê? Porque dizem que era filha da dona Deia com o José Felipe, que ela não era filha de José Felipe. Ela era filha de uma outra pessoa e a dona Deia casou, né, com o José Felipe, mas já tinha a Maria. Então, o que dizem também que, como não tem documento, deixa como são as coisas, como não tem documento, dizem que ela nasceu no ano de 1908. E não em 1911, conforme o João de Souza Lima disse a mim que preferia, não existe preferência em estudo. Quando se trata de um estudo sério, de um estudo da história, de um fato histórico, não, né, não se pode dizer isso. Eu prefiro que seja dia 8 de março. Não existe isso. Você tem que provar, né? E provar com o quê? Com documentos, né? Se não tem os documentos, como que você pode provar? Ah, não existia documento. Pois eu tenho documento do casamento da minha bisavó. E aí? Né? Eu tenho documento, certo? E, então, ficam essas histórias. Mas chamando a atenção para o fato exatamente que hoje vai ter a live do Rico Inglês. Deem um like aí para mim também, sabe por quê? Porque dizem que o YouTube, ele, quando a pessoa recebe mais likes, né, que se inscrevem, aí então existe uma, assim, eles colocam o vídeo da pessoa, né, para que ele apareça logo em seguida, ou então dão prioridade, mas não ganho nada com isso, não ganho dinheiro, não ganho nada, certo? Mas o interesse pelos estudos do cangaço é exatamente contar a história com seriedade, feito o Rico Inglês vai hoje. Quem fazer a live, e quem quiser pergunta para ele. Agora, tem que afirmar que o Virgulino foi morto lá em Angico e que tem uma certidão de óbito. E que ele era o pai da Expedita, porque ela nunca provou. Ela nunca provou, né? E tem que ter prova. E cadê as cabeças para fazer o DNA? Como foi que elas exumaram duas cabeças? Tinha autorização judicial? É crime. Violar túmulo é crime, né? Mas elas deveriam ter. Agora, só que deram fim às cabeças, é preciso que elas provem que são filhas, para poder combater ou rebater ou dizer o que quiserem. É preciso que elas provem através de documentos. Por exemplo, este hino que eu fiz, né? Este hino aqui já está registrado, é um documento, certo? Então, gente, vamos hoje assistir a live do Rico Inglês. Espero que ele vai questionar mais do que até responder, porque quem afirma que a cabeça era do Virgulino e da Maria Bonita, que morreu sem saber que era Maria Bonita, vai ter que provar. Ou prova não pode entrar para a história, essa conversa é fantasiosa, tá ok?